E aí, galera? Voltei aqui. Desta vez falarei sozinha aqui para vocês. Tô colocando já aqui fixo o título da live, esperando vocês chegarem. Tem a caixinha da pergunta aqui embaixo, viu, galera? Se vocês quiserem deixar também perguntas, fiquem à vontade aí nesse cardzinho que tem um ponto de interrogação, tá bom? Eu posso responder a pergunta de vocês. Vou só aguardar um pouquinho o pessoal chegar. E aí a gente já começa a falar, né? Eu que nem falo. Vocês estão me dando corda e aí vocês vão sofrer, viu? Eu já falo já. Muito bem. E aí, pessoal? Certo? Vem todos aí, vão se chegando pra gente falar de autoestima. Eu pensei muito sobre falar de autoestima. Eu acho um assunto bastante complexo dentro da psicologia. Quando a gente fala da autoestima da mulher, a gente tem todo um contexto histórico. Então não é tão simples assim, né? Quando a gente fala de autoestima, eu gosto muito de uma teoria que é do Falk e Rich, na verdade. Eles são da terapia cognitiva comportamental, são dois psicólogos. E eles fazem esse trabalho no YouTube, é um trabalho bem legal. Se vocês quiserem procurar depois, o canal deles é bem bacana mesmo. Galera aí que curte a terapia cognitiva, né? Porque eles são focados nessa abordagem. Mas para a gente falar de autoestima da mulher, né, a gente vai primeiro entender que a gente passou por um contexto histórico muito nocivo, né, para nossa autoestima, bem ruinzinho, né, galera? Vocês sabem, né? Então a gente tem é, muitas neuras aí com a forma com a qual a gente é. A gente tem os problemas de objetificação também, né? Então a gente vai falar um pouco disso também. A gente tem problemas com pressão estética. A gente tem muitos problemas, gente, como mulher, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, assim, o que eu quero primeiramente dizer para vocês, galera, dentro de uma perspectiva da cognitiva comportamental, nós não temos só a autoestima corporal, né? Então, quando a gente fala de autoestima para as mulheres, geralmente, você diz pra mulher assim, como está a sua autoestima? E ela vai dizer assim, não sei, eu não gosto do meu cabelo, né? Eu tô com uma celulite ali no calcanhar, né? Alguma coisa desse tipo, né? E essa parte, ela é uma parte da autoestima corporal. Então, ela nem é toda a autoestima corporal. Então, o nosso conceito de autoestima, quando a gente fala em mulheres, é muito limitado, porque a gente não tem nem noção do que é essa autoestima. A autoestima, ela funciona com 5 fatores, né? Então, a gente tem 5 pilares para essa autoestima. Nós temos o pilar corporal, então, o quanto eu gosto do meu corpo, o quanto eu me relaciono com o meu corpo, o quanto eu sinto o meu corpo, a saúde do meu corpo, se eu estou interessado ou não na saúde do meu corpo. A parte estética, ela entra nesse compilado, mas ela não é essencial, inclusive ela é extremamente dispensável, mas se você for olhar para se preocupar, a gente pode colocar ela ali como um quesito que atrapalha a nossa autoestima corporal, né? Nós vamos ter a autoestima cognitiva, que seria o nosso segundo pilar, que é o quanto a gente se sente inteligente, o quanto a gente se sente competente, o quanto que a gente se sente capaz de solucionar problemas. E aí a gente vai estar falando, então, de uma autoestima cognitiva, né? Que é a palavra cognição, está relacionada aí como a gente pensa. Nós temos a autoestima afetiva, então o quanto nós somos capazes e felizes em dar e receber afeto, né? Voltou a gravar, bom, fica à vontade. Vocês são muito fofos, gente. Vão interagindo aí comigo nos comentários que eu adoro. E aí a gente tem essa autoestima afetiva, portanto, né? Do quanto eu me sinto capaz de dar e receber afeto. Temos a autoestima social, que está relacionada à nossa capacidade de socializar, de conversar, de se sentir querido pelos próximos, né? De ter uma boa lábia, alguma coisa nesse sentido, né? E nós temos também
a autoestima laborativa, que tem relação com o nosso trabalho. Então, o quanto eu me sinto competente para realizar minhas tarefas, sei lá, para abrir meu próprio negócio, para levar meus projetos adiante, etc. Então, veja, se a gente for falar de autoestima para uma mulher, a gente não pode se limitar só à autoestima corporal e nem faz sentido, né? Porque, de novo, a nossa autoestima corporal, ela poderia ser muito boa se não houvesse pressão estética, porque a autoestima corporal, ela está relacionada ao quanto o seu corpo é funcional e você se liga a ele. E aí, lindos e lindas, né? O que acontece? Quando eu crio um padrão de beleza, por exemplo, eu justamente estou roubando essa mulher do corpo dela, né? Eu tô dizendo para essa mulher que a menstruação é nojenta, eu tô dizendo para essa mulher que o cabelo dela deveria ser assim ou assado, que ela deveria pesar isso ou aquilo. Isso nos traz uma desconexão gigantesca com o nosso corpo. Então, isso mina a nossa autoestima corporal pela desconexão que isso nos causa, que isso nos traz, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu não gosto do meu corpo porque, sei lá, meu cabelo é muito desalinhado, não sei, eu tô dizendo que tudo que meu corpo não é importante, só a parte estética. E isso é muito cruel, né? Porque além da gente desconectar as mulheres do seu corpo, da gente achar que as mulheres deveriam ter problemáticas sobre o próprio corpo, que muitas vezes não tem problema nenhum, é uma das coisas que a gente faz para minar a autoestima dessa mulher, né? Então, isso não é feito por acaso. A mulher, ela tem essa questão de minação, digamos assim, da autoestima por política, né? Por política mesmo. Mas a gente já vai chegar lá. Então, só recapitulando, nós temos 5 fatores, 5 lugares de autoestima, que é a corporal, a cognitiva, a afetiva, a social e a elaborativa. Beleza? Beleza. Como que ela é formada? Bom, desde que a gente nasce até o final da nossa adolescência, até o início da nossa vida adulta, a nossa autoestima ela é formada por feedback, né? Então, como é que você sabe que você, sei lá, é boa de matemática? Porque a sua professora de matemática te falou isso. Como é que você sabe que você é uma boa filha? Porque a sua mãe te falou isso. Como é que você sabe que você é uma péssima companhia no cinema? Porque seu ex-namorado falou isso, né? Então você vai juntando o que as pessoas vão falando a seu respeito e a partir de juntar esses feedbacks, essas crenças e experiências de outras pessoas, você vai consolidando sua autoestima. Isso é problemático, porque as pessoas elas vão dar feedbacks de acordo com as crenças e experiências delas. Então você imagina que eu, por exemplo, que sou super expansiva, falo muito, sou extrovertida, dou risada alto, faço bagunça e tudo mais, nasci numa família de pessoas extremamente tímidas. Então as pessoas na minha família vão me olhar e vão dizer assim, nossa, Letícia, menos, né? Fala baixo, né? Nossa, não precisa cortar o cabelo assim, dá uma segurada. E não há nada de errado comigo. Só que essas pessoas, elas vão fazer essa medição, elas vão fazer essa régua de acordo com as crenças e experiências delas. Então, bom, se eu me comporto de uma forma mais introvertida, porque eu acredito que isso é o certo, eu vou dizer para minha filha se comportar da mesma forma, né? Muito bem. Como se não fosse bastante complicado já, né? A gente precisa entender que a nossa autoestima, nesses 5 pilares, né? Eles podem ser negligenciados tanto para mais quanto para menos. Então, suponha, por exemplo, que na autoestima cognitiva, meus pais falavam para mim assim: nossa, Lê, você é muito inteligente, você é muito inteligente, você é super inteligente. E aí eu vou, faço uma prova e tiro 0. O que isso significa para mim? Significa que eu não sou inteligente, que eu perdi a minha inteligência, que eu não fui bem na prova, né? Então, quando a gente superestima esse indivíduo, ele também não tem uma autoestima boa. Porque ele sabe em algum momento que isso não é verdade, ou porque ele vai ficar com essa autoestima tão inflada que ele vai perder a capacidade de olhar pro lado e dizer, não, peraí, né? Ele vai perder esse senso crítico. Então, das duas, uma. Ou eu me sentiria extremamente burra na hora que eu errasse a prova, ou eu ia chegar para a professora e falar que ela não entende nada da prova, que a prova que ela tá me dando é um absurdo, porque minha autoestima estaria muito alta. Então é uma negligência fazer isso.
Lê, como seria então? Porque a gente elogia para incentivar. Elogie o processo, não elogie o que a pessoa está. Aliás, não elogie a qualidade da pessoa, elogie o processo. Nossa, Letícia, você estudou muito, se dedicou muito, por isso você foi bem na prova. Parabéns. Este é o caminho, tá? De outra forma, se os meus pais minassem a minha autoestima cognitiva e falassem, nossa, Lê, você é burra, pelo amor de Deus, você não entende nada, parece uma porta, nananana, o que ia acontecer? Bom, eu ia me sentir incapaz, eu ia ter vergonha de mim mesma, eu ia acreditar que eu não era boa o suficiente, e aí eu teria a minha autoestima cognitiva minada, né? Então eu posso ter uma negligência tanto positiva quanto negativa, percebe? E para a gente encontrar o meio termo da autoestima das pessoas, na sociedade em que a gente está inserido, é muito difícil. E aí eu posso dar para vocês exemplos de como a nossa autoestima é minada socialmente. Então, por exemplo, nossa autoestima afetiva é super minada socialmente, porque nós temos no Brasil hoje, né, pais ausentes e mães super protetoras. Todas as famílias são assim? Não, não são. Mas a grande maioria, eu vou ter uma mãe que cuida, que leva, que busca, que faz, que acontece, e o pai ausente. E aí, não só quando são mães solo. Quando esse pai trabalha demais, ele também se torna ausente, né? Quando esse pai tá bravo demais para dar atenção para as crianças, ele também se torna ausente, né? E aí eu vou dizer o quanto isso reflete, né? Então, o quanto reflete na autoestima afetiva? A gente se sente capaz de dar e receber amor? Bom, e aí vocês vão ver os clássicos de futebol, vocês vão ver as disputas políticas, vocês vão ver os feminicídios e vocês vão perceber que nós somos pouquíssimo desenvolvidos nessa autoestima afetiva, entende? Vão falando aí se tá dando pra entender, galera. Porque é meio abstrato, não sei se vocês estão conseguindo entender certinho, se eu tô conseguindo ser claro. Então, o que acontece? Para eu ter uma autoestima saudável, eu praticamente teria que ter sido criada por robôs ultra inteligentíssimos que me dissessem exatamente o que eu precisaria naquele momento em que eu precisava, sem defeitos. E isso não vai acontecer, né? Isso não acontece com ninguém, nós somos criados por seres humanos. Então, desde que a gente nasce até o fim da nossa adolescência, nós estaremos sujeitos a patinar na nossa autoestima. Mas, Lê, se desde que eu nasci até o fim da minha adolescência, minha autoestima foi determinada pelos outros, isso significa que eu não tenho mudança, não tenho o que fazer, ela já está consolidada? Não, isso não significa. Isso significa que você pode entender melhor como tem funcionado a sua autoestima e emancipar a sua autoestima, porque afinal de contas, se a sua autoestima ainda está vindo de feedback das outras pessoas, você não está tendo uma autoestima, você está tendo uma estima que foi dada para você, né? Como eu faria então? Bom, primeira coisa, você vai pegar lá os 5 pilares: corporal, cognitivo, afetivo, social, laborativo. Vai olhar para eles e vai dizer assim: aonde eu estou aqui? De 0 a 100, como eu me gosto aqui, né? E vou dizer mais, é um desafio gigante, porque em algum momento você vai dizer assim: ah, não, ó, aqui na afetiva eu me sinto ok, eu me sinto bem. Por quê? Por que você se sente bem aqui? Ah, porque alguém me falou que não. Ah, porque eu sou muito carinhoso, as pessoas me dizem que não, 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 não. Se as pessoas dizem, se a sociedade disse, se seus pais falaram, se a igreja falou, se a educação falou, se algum sistema te falou, você não tá pensando por você, entende? Então esse senso crítico é um senso crítico de desconstrução. A partir de agora, eu preciso olhar para o meu corpo funcionalmente, se ele é saudável, se eu consigo me conectar com a minha respiração, se eu consigo fazer uma meditação, se eu consigo, sei lá, cuidar, sei lá, do banho do jeito que eu quero. E aí eu vou olhar para esse corpo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu julgo e dizer: este corpo está ok ou não está ok. E se não tiver ok, tudo bem. O que você precisa fazer? Agora avalia por que não está ok. Porque muito provavelmente não está ok porque alguém disse que tinha que ser diferente. E não porque você realmente acha que tinha que ser diferente, né?
Por isso é um processo delicado de desconstrução, porque nós estamos cheios, lotados de crenças e experiências de outras pessoas, né? Geralmente, quando as pessoas fazem esse exercício, elas me dizem assim: nossa, Lê, até podia ouvir a voz de quem me disse várias vezes que tal coisa. E é bem isso, né? Então a gente fica cheio desses fantasmas de feedbacks. E eu gostaria muito que vocês, em algum momento, pegassem esses 5 pilares de autoestima e determinassem por vocês em qual pilar você tá e o que você quer de melhor e quem disse que é melhor. É de dentro? Você diz que isso é melhor para você? Você consegue ter esse senso crítico? Se você não consegue agora, não tem problema, autoestima, gente. É um exercício que demora anos. Muitas vezes vocês vão falar: ah, não, nisso daqui eu tô arrasando, e vão se pegar no erro, pensando sobre outra coisa que não foi você que pensou, foi alguém que trouxe. Vou dar um exemplo para vocês bem legal, né? Quando eu fiz 18 anos, eu tive que ir para São Paulo. Eu morava no interior. E aí eu precisava ir para São Paulo para retirar uma documentação. E aí eu peguei o trem sozinha e fui para São Paulo. E aí eu lembro que na época eu nunca tinha ido para São Paulo, e aí eu sempre ouvia assim: ah, São Paulo é perigoso, né? Aí você assistia o jornal: ah, sequestro, né? Ai, só coisa ruim, né? E aí eu lembro que eu fui para São Paulo, eu entrei dentro do trem na estação da cidade que eu morava, que era no interior, sentei e agarrei a minha mochila, assim, e o celular eu deixei bem guardadinho e fiquei agarrada com a mochila, muito tensa, muito tensa. Pensei: ai meu Deus, será que vão me assaltar e etc e tal. E quando eu olhei pro lado, tinha um casal de adolescente aqui tinha uma senhora voltando do serviço e o resto do vagão tava vazio. E aí, naquele momento, eu tive um insight. Eu pensei: nossa, mas por que eu tenho medo de São Paulo se eu nunca fui para São Paulo? Né? Como é que eu posso ter medo de São Paulo se eu nunca experienciei São Paulo? Eu não estive lá, eu nunca fui. Da onde que é esse medo? Esse medo não é meu, né? E é isso que eu proponho para vocês da autoestima, né? Da onde que vem essa ideia de que eu tenho que ter uma pele sem espinha? Da onde que vem essa ideia de que eu tenho que caber numa calça 36? Da onde que vem essa ideia de que eu não sou boa o suficiente em matemática? Porque, né, mulher, matemática, sei lá, exatas é mais para homens. De onde vem essa ideia de que eu preciso me submeter ao afeto do outro, né? De que eu preciso chegar para um homem e pedir o afeto dele. De onde vem essa ideia, né? Ou que eu não mereça ser amada por um cara tão legal. De onde vem essa ideia? De onde vem a ideia de que se eu for muito simpática, eu tô dando abertura para as pessoas? É meu direito ser muito simpática sem ser julgada, né? De onde vem essa ideia de que se eu tivesse dando abertura para as pessoas, teria algo errado também, né? De onde vem essa ideia de que eu preciso ganhar menos porque eu tenho licença maternidade se eu quiser ter um bebê? De onde vem essa ideia de que se eu for mãe, eu vou saber tudo que meu bebê sente pelo barulhinho do choro dele? Porque lembra, a autoestima ela pode ser negligenciada tanto para menos quanto para mais. De onde estão vindo essas ideias? Essas ideias são suas? Porque eu duvido que são. A partir do momento que você nunca teve um bebê, da onde são essas ideias? E a partir do momento que cada bebê que você tiver vai ser um ser humano diferente, de onde vêm essas ideias? E lembrem-se, autoestima é algo que dá para ressignificar. Se você não gosta hoje de alguma coisa, pode ser que no futuro faça total diferença para você se não gostar ou esse gostar. Pode ser que você possa se desenvolver para no futuro você poder gostar daquilo que você não gostava. Não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que a gente nasce pronto, que a gente nasce perfeita, que a gente nasce arrasador. Eu estou dizendo que minaram a nossa autoestima com muitas coisas das quais a gente não precisa. A gente não precisa. Então eu acho que esta é a reflexão da live da autoestima, galera. Peguem um lápis, um papel, anotem aí os 5 pilares: corporal, cognitiva, afetiva, social, laborativa. E passem esses 15 dias que a gente vai ter live pensando sobre cada pilar,
qual que é a sua percepção de você mesma em cada pilar e não o que alguém disse. Beleza? Vamos fazer isso então? Até porque, né, a gente precisa ter uma autoestima arrasadora para não cair nesse lado dos relacionamentos abusivos, para a gente poder ajudar outras manas, para a gente ter questões de sororidade, né, de olhar para outras mulheres e dizer, ah, eu sei o que está acontecendo aqui. Essa teoria da autoestima que eu tô dando para vocês, ela é praticamente autodidata, muito legal de aprender. É uma forma muito simples, né, de contextualizar o que é autoestima, que é uma coisa tão complexa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento, coloquem em prática e depois contem para mim como é que foi. Tá bom? Um beijo. Até a próxima live. Gente, vai ter live daqui a pouquinho, às 5 horas, com a Mariana. A gente vai falar sobre brinquedos de meninos e brinquedos de meninas. Depois tem live com a Chay. A gente vai falar sobre como é ser mãe de menina no Brasil hoje. E depois nós temos a live de empoderamento da mulher no trabalho com a Mayara Pessotto. Então, fiquem aí com a gente. Eu estou dando intervalo aí de meia hora para vocês respirarem, para a gente fazer um lanchinho. E já já a gente volta aqui a adquirir conhecimento dessas maravilhosas, tá bom? Beijo! Até breve!